Som. Alô. Muito bom dia a todos. Estamos iniciando o segundo Fórum de Participação Social com o tema Ativação do Triângulo Histórico de São Paulo. Compondo a nossa mesa de trabalhos nesta manhã, o secretário da Casa Civil da Prefeitura de São Paulo, Fabrício Cobra, também conosco, a secretária adjunta da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, Adriana Bugio, também compondo a nossa mesa, Vander Lins Gomes, que é da Coordenadoria de Programação Cultural da Secretaria de Cultura. E também, conosco nesta manhã, o secretário adjunto de Urbanismo e Licenciamento, José Armênio. Neste segundo Fórum de Participação Social, ficou definido que o tema a ser discutido nesta manhã será a ativação do Triângulo Histórico de São Paulo. O objetivo deste encontro é dialogar com a sociedade sobre as ações em curso e planejadas para a região, além de ouvir as contribuições da população em torno deste tema. Algumas dessas contribuições serão ouvidas na data de hoje, e com o intuito de dar voz ao maior número de participantes, as falas serão limitadas aos 20 primeiros inscritos que manifestaram seu interesse na chegada do evento. O tempo máximo de fala será de 2 minutos por participante, e tais manifestações poderão ser feitas por fala ou por escrito, em formulário ainda disponível para preenchimento, e caso haja o tempo suficiente, serão aceitas falas adicionais. Assim como ocorreu com as contribuições recebidas no primeiro fórum, as manifestações que recebemos hoje serão analisadas e respondidas posteriormente. As respostas do primeiro evento estão disponíveis para consulta no site do projeto, que pode ser acessado tanto na aba da Casa Civil, como pelas redes sociais do Todos pelo Centro. Aliás, não apenas foram respondidas as manifestações, como também muitas delas foram acolhidas e resultaram em ações que estão sendo desenvolvidas. E para falar mais sobre as ações do Todos pelo Centro, e nesta manhã também fazendo a sua saudação inicial, no segundo Fórum de Participação Social, Ativação Triângulo Histórico de São Paulo, eu convido para fazer uso da palavra e dar o seu bom dia, o secretário da Casa Civil da Prefeitura de São Paulo, Fabrício Cobra. Bom dia. Em nome do prefeito Ricardo Nunes, agradeço a presença de todos e todas. O Fórum de Participação Social é um importante instrumento de oitiva da sociedade civil. A gente fez um primeiro fórum no mês passado, esse segundo com um foco especial no Triângulo Histórico de São Paulo, na ativação, aquilo que os moradores, os comerciantes, aquelas pessoas que vivem e passam pelo centro de São Paulo, do Triângulo, querem e entendem aquilo que a gente pode efetivamente ativar e fazer acontecer dentro do Triângulo Histórico, né? Então, agradeço. Como disse no outro fórum, a ideia é ouvir mais a sociedade, que vem aqui em diversos entes representativos, né, para passar aquilo que eles entendem como importante que seja ativado pela Prefeitura, né, nessa união de várias secretarias. A gente vai ter aqui apenas algumas pequenas falas. O Vander, que já teve uma experiência importante no Triângulo Histórico em termos de ativações culturais. A Adriana, que vai falar um pouco aí da requalificação do calçadão do Triângulo Histórico. O Zé Armênio, com toda a sua experiência urbanística, para que a gente possa passar a palavra para vocês falarem e darem a contribuição, né? A gente tem recebido pequenos grupos, tendo algumas conversas com comerciantes, com arquitetos, com pessoas de entes econômicos também interessados nas ativações, mas a ideia hoje aqui é a palavra aberta e a Prefeitura fazer o seu papel aí de oitiva, para que a gente possa, através dessas contribuições e no esforço conjunto que o prefeito Ricardo Nunes tem feito, né, diversas reuniões com diversos secretários, diversas pastas envolvidas, para que a gente tenha aí uma requalificação, né, e efetivamente a gente ter transformações no centro de São Paulo.
Agradeço, Renato, e obrigado. Acho que tem uma pesquisa para ser passada, né? Exatamente, secretário. Temos a apresentação de uma pesquisa realizada, um vídeo com uma pesquisa realizada pela Casa Civil, com os frequentadores do centro da cidade de São Paulo. Vamos acompanhar esse vídeo. Na sequência, teremos as falas dos demais componentes da mesa. Centro Limpo, que reforça as ações já existentes como limpeza 24 horas. Nas calçadas, destacam-se as obras em andamento da requalificação dos calçadões. O aumento da iluminação também foi citado e receberá melhorias por meio da SP Regula, com a troca de todos os holofotes existentes por equipamentos mais eficientes. E 70% considera os eventos em praças e ruas também como atrativos. Neste cenário, em maio teremos o Festival do Café no Triângulo e a Virada Cultural. Também estão na agenda o Tour Vai de Roteiro no Triângulo e outros eventos, como a 3ª edição do Toca Aí e a Jornada do Patrimônio. Vamos juntos, todos pelo centro, pela ativação do Triângulo Histórico e revitalização do centro de São Paulo. Muito bem, na sequência, após a exibição do vídeo com a pesquisa realizada pela Casa Civil, eu gostaria de convidar para fazer uso da palavra a secretária adjunta da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras. Por gentileza, tem a palavra Adriana Bugio. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite para participar e representar a CIURB, feito pelo secretário Fabrício Cobra, e participar aqui do 2º Fórum de Participação Social. Gostaria também de cumprimentar o José Armênio, secretário adjunto de Urbanismo e Licenciamento, o Vanderlins Gomes, Coordenadoria de Programação Cultural da Secretaria Municipal de Cultura, o Marconi Moraes, tudo bem, Marconi? Presidente do Procentro. Agradecer muito a equipe de CIURB, SP Obras. Essa obra do calçadão, do Triângulo, ela é uma obra fiscalizada por CIURB e gerenciada por SP Obras. E agradecer aos comerciantes e frequentadores do centro que se encontram aqui. E toda a equipe gostaria também de agradecer todos pelo centro, tá? Hoje, na CIURB, temos o orgulho de estarmos à frente das obras de requalificação do calçadão da região central, do Triângulo. Essa ação é de extrema importância para a cidade. Com a orientação do nosso prefeito Ricardo Nunes, estamos empenhando todos os esforços para que as obras transcorram com o mínimo de interferência possível. A região do Triângulo é super movimentada, com lojas, bares, restaurantes, escritórios que funcionam diariamente. Estamos enfrentando o desafio de realizar essa grande obra de infraestrutura em um espaço, em um local onde passam mais de 2 milhões de pessoas todos os dias. A Prefeitura está dando nova vida ao Centro Velho.
As obras de requalificação são muito mais do que um simples pavimento novo. O piso de concreto garante acessibilidade universal e a fácil manutenção. Além disso, serão instaladas novas sinalizações turísticas e novo mobiliário urbano. Toda a rede subterrânea será reordenada, com criação de novas valas técnicas e rede de drenagem. As intervenções trarão mais segurança para a região, com instalação de novos sistemas de iluminação. A ação de requalificação dos calçadões do centro também irá preservar todas as árvores que existem no perímetro do Triângulo Histórico. Além disso, para aumentar a quantidade de áreas verdes nesta região e enriquecer o paisagismo, o que está sendo feito? Serão plantadas novas árvores, então a área verde irá aumentar. Diariamente, temos uma equipe de comunicação social que sai para conversar com os comerciantes e frequentadores da região para explicar o andamento das obras e tirar todas as dúvidas. O plano de comunicação da obra conta ainda com placas explicativas em todas as entradas do triângulo e tem o QR Code, que dá acesso às informações da obra e abre o canal direto com a nossa equipe de comunicação. Por fim, sabemos que toda obra causa transtorno, mas estamos trabalhando para impactar o mínimo possível o cotidiano da população. Já no segundo semestre do próximo ano, São Paulo contará com um centro requalificado, mais seguro e acessível. E vou finalizar agradecendo aqui a presença de todos, como já o fiz, e ao prefeito Ricardo Nunes, por buscar diariamente uma cidade melhor e mais humana, que é o que ele sempre diz. Muito obrigada. Muito bem. Agradecendo as palavras da Adriana Bugio, que é secretária adjunta da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras da Prefeitura de São Paulo. Em seguida, eu passo a palavra ao Vanderlins Gomes, que é da Coordenadoria de Programação Cultural da Secretaria de Cultura. Por gentileza, Vander tem a palavra. Bom dia. Obrigado pelo convite. Acho que os números que vocês apresentaram agora diz a relevância que é cultura. E cultura não necessariamente atividade artística. A gente está numa área que tem um quantitativo significativo de prédios ou que a gente chama de patrimônio histórico. Então, isso é cultura também. E a gente entendeu, no período que eu estava na outra secretaria, que era de turismo, que as pessoas vinham pelo desejo de conhecer o centro, e principalmente pelo fator histórico. Mas visitar 2 ou 3 prédios não era suficiente na visita. Então, o que mais eu tenho para fazer no centro? Foi assim que a gente começou as iniciativas de pensar. Se você vem para a região central, o que você vem fazer? Eu venho comer, eu venho tomar café, essas eram as potências que nós tínhamos aqui, porque já existia. Tinham complexos culturais já, o CCBB já existia aqui, a Caixa Cultural. Eu venho para algumas atividades culturais que a gente talvez não faz leitura imediata, mas, por exemplo, eu venho na missa do Mosteiro São Bento, eu venho no Largo São Francisco comprar o pão. Existia uma série de comportamentos culturais já existentes no centro que a gente só precisava validar e amplificar. E foi assim que a gente começou a fazer os planejamentos de atividades culturais, artísticos culturais. Então, os eventos. Na época, eu era da cadeira de coordenação de eventos da cidade e o marco era retomar o centro com a vontade que a gente tinha e o orgulho que a gente gostaria de ter do centro, como todas as capitais, todos os povos têm de suas capitais. Beleza. Com isso, o nosso primeiro evento, eu lembro, a gente fez o Poesia no Centro, que a gente lia a cidade como sendo um poema, para além da leitura de poética, de todas as formas que vocês possam conhecer de poesia. A cidade era poema. E aí eu lembro de uma ação específica, que era uma ação para o público infantil. A gente colocou
almofadas na Praça do Patriarca, as pessoas ficavam ali deitadas. Você não imaginava que talvez isso pudesse ser possível. Mas a gente fala, olha, a gente está acertando em alguma coisa, atrair um novo público aqui, de domingo, de manhã, com crianças, para ficar deitado na Praça do Patriarca, está funcionando. A evolução disso é que a gente foi fazendo grandes eventos, um deles é o Históricos de São Paulo, que a gente atraiu, a gente colocou no centro, na região do Triângulo aqui, 600 veículos antigos, veio o Cadillac do Silvio Santos, o Exército mandou, a CET mandou, a gente ligou para metade da cidade, para colecionadores de veículos, e fez uma mega exposição. Choveu no dia, foi um inferno, a gente falou, não vai vir ninguém. Veio, aí tinha fanfarra, tinha pin-up, tinha uma feira gastronômica, funcionava debaixo de chuva. A gente falou, então está valendo validar o centro a partir do que ele tem e adicionar novos elementos para contar essa história de centro. Isso foi crescente, e aí, obviamente, a gente pode discutir sobre muitas coisas, mas eu vou chegar no final do ano. E aí vamos chegar no Festival de Natal. No ano de 2018, o Festival de Natal tinha tido algumas atividades artísticas e circulou aproximadamente 60 mil pessoas. Parece muito, mas não é. Por impacto de eventos que a gente queria, não era. Nesse ano de 2019, a gente tocou o terror no centro. Então, foi assim. Santander tinha que participar, os parceiros do centro tinham que estar junto. Essa é uma relevância. Não inventamos o centro. Quando a gente chegou à Secretaria de Turismo, ela foi criada em 2018, já existia gente atuante no centro, e eu preciso validar essas histórias. Então, o CCBB entrou junto, Farol Santander inaugurou o prédio dele, que ele fez a cantata na varanda. A gente colocou uma pista de gelo ali no deck do São Bento. Tinha a roda gigante, tem gente que jura que viu a roda gigante. A gente nunca conseguiu instalar a roda gigante, mas tem gente que disse que tinha, de verdade. E aí, este evento específico, o Festival do Natal continua existindo, ele dura uma média de 10, 12 dias, depende de como movimenta a data do Natal no calendário, mas naquele ano a gente conseguiu 5 milhões de pessoas. E aí eu vou fazer um recorte para uma coisa muito especial daquele período. Noturno, cantata o coral na sacada do Santander, ali do novo prédio do Santander, que fica na Boa Vista. Tinham muitos pais, muitas crianças, e aí era uma discussão que eu tinha com os estabelecimentos anteriormente, que era, a gente traz toda essa galera e eu não tenho lugar para comprar água. Tinham poucos os estabelecimentos que permaneceram abertos até às 22 horas. Então precisava, por isso que a gente fala, sempre precisava ser conjunto. Mas nesse dia, a quantidade de crianças correndo no centro e pais com carrinho de bebê era maior que eu já vi por metro quadrado em qualquer evento que a gente fez. É isso. Eu acho que não foi o evento, foi a construção do que foi acontecendo ao longo do ano, com todos os parceiros, incluindo estabelecimentos, outros entes, outras entidades, para chegar nesse montante. Dá uma pequena experiência aqui, e aí vou fechar porque tem mais história aí. Mas obrigado por enquanto. Tá certo, Wander Lins Gomes, da Coordenadoria de Programação Cultural da Secretaria Municipal de Cultura. Em seguida, também, para fazer as suas considerações, dar o seu bom dia, eu passo a palavra ao secretário adjunto de Urbanismo e Licenciamento da Prefeitura de São Paulo, José Armênio. Alô? Tá. Oi, bom dia a todos. Um prazer estar aqui, agradeço o convite do Fabrício. Na Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento, a gente tem observado já um movimento firme de volta dos investimentos aqui para o centro. Trabalhamos na estruturação da lei do Requalifica Centro e na lei do que era chamado PIO Central, hoje é a lei da AIU Central. Estamos estruturando o conselho que vai gerir isso, que vai estar substituindo a Operação Urbana Centro, né, que tinha já 30 anos. Eu quero cumprimentar vocês todos, agradecer a oportunidade de estar aqui, Fabrício, e, na verdade, eu estou vendo que eu estou trabalhando nessa questão do centro já há muito tempo, e eu estou vendo que a gestão nossa, com o esforço que você está fazendo, Fabrício, de articulação entre as secretarias, está entrando num caminho que é um caminho correto, eu acho. Eu vi isso acontecer sendo puxado só por urbanismo antes, ou não, daí chama só desenvolvimento social, não, chama só direitos humanos, não.
todo mundo junto tem a condição de fazer a reestruturação da região. E eu estou vendo isso acontecer. Eu acho que isso esse objetivo do prefeito Ricardo Nunes, de voltar uma vida para cá, eu, quanto arquiteto, eu vejo que é um resgate de um projeto de cidade, de um projeto até de sociedade, que tem essa densidade, os prédios aí que todo mundo acha bonito, que tem o patrimônio e tal, é um resgate de uma construção de sociedade que a gente está fazendo. Então, eu acho que esse esforço que o Fabrício está fazendo, de articulação entre as secretarias, é muito importante. Cultura, segurança, nós lá, direitos humanos, desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, está tudo junto. Não está um só puxando. É difícil? É difícil, mas eu não tinha visto antes essa articulação. Então, agradeço de estar aqui participando. Nós estamos trabalhando lá em SMU, trabalhamos na estruturação da legislação, estamos agora trabalhando na aprovação, tem um volume considerável de projetos, de edifícios sendo reestruturados. Eu, particularmente, como arquiteto, eu acho muito positivo, como cidadão, e como morador, que eu moro aqui também. Eu moro aqui na região, acompanho o comércio, acompanho vou comprar, vou comer, vou no supermercado, vou na padaria da esquina e tal. Ou seja, existe vida aqui no centro também de morador. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, as leis que nós fizemos, elas colocam a habitação como uma questão muito importante para o centro, principalmente também a habitação social, que é trazer as pessoas para morar perto do emprego. Isso está acontecendo, isso já está andando com esforço nosso, junto com o governo do Estado, a coisa está caminhando e a gente vai conseguir. Eu acho que com o esforço aí que você está fazendo, Fabrício, a gente... Isso, 16 em reside. Eu não consegui os dados de Comim e de Servim, mas tem 16 já em reside. Isso é importante, porque a habitação, eu quero dizer, o centro de São Paulo e o Triângulo Histórico são a nossa memória de espaço público. Então, porque muito lugar da cidade nem calçada direito tem, a gente fica fazendo esforço para fazer. Aqui tem calçada, aqui tem praça, aqui tem largo. Se você falar, onde é que tem um largo? Tem lá o Largo 13, lá em Santo Amaro, mas aqui tem o Largo Paissandu. Você aprende esse repertório, esse léxico de espaço urbano e de convívio aqui no centro. E é importante dizer o seguinte, é espaço público, não é que é espaço de ninguém, é espaço de todo mundo. Então, o esforço da zeladoria, o esforço da segurança, o esforço do projeto urbano, por exemplo, o projeto do Anhangabaú que nós fizemos, porque a gente sabia que o projeto não é um projeto de 2 anos, é um projeto que foi elaborado e nós viabilizamos a execução disso e está aí. O Anhangabaú, os eventos que estão fazendo no Anhangabaú e a vivência do Anhangabaú. Eu lembro de ter discutido o Anhangabaú com o pessoal do skate, eles pediram aquela pistinha que está lá, foi discutido com o Formiga, que é um skatista, que botou o skate na Olimpíada. Eu discuti isso com ele, eu discuti como é que tinha que ser a pista com ele, ou seja, a participação é de todo mundo, não é uma participação, não é uma ideia de um ou de outro e tal. Os calçadões estão sendo agora, a Adriana falou, estão sendo executados, foram aprovados no Condefat, foi aprovado no Compresp, foi aprovado na CPA, passou por todo mundo, o projeto está sendo executado, conforme a Adriana descreveu, as luzes estão lá com o CIURB agora, mas teve desenvolvimento na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, na SP Urbanismo, para chegar redondo para a CIURB poder construir. E é assim que é, quer dizer, é um esforço cumulativo, que vai andando e somando essas ações a todas. Então, eu agradeço o convite, estamos aqui agora tentando sustentar lá as aprovações, e o que precisar, nós estamos por... Mando um abraço do Gadelho também, que está hoje viajando pelo Denver, prefeito né? aí. Está em Denver, representando Está em o prefeito. Denver. Obrigado, Zé Hermênio. São 2 projetos aprovados pelo Requalifica, que é na Rua Aurora, e o prédio da Telesp, antigo prédio da Telesp, que era um prédio... Isso, era um comercial e vai virar residencial, e 16 projetos em reside. Reside a área de... Eu também não sou urbanista, eu preciso de legenda, né?
reside a área que faz as análises para prédios residenciais. Então, são prédios comerciais sendo transformados através da lei do Requalifica para prédios residenciais. Então, a lei tendo a sua efetividade. A gente já fez uma reunião com o SMU, com a Esperbanismo, né, secretaria, e com os empreendedores. Também estamos pensando aí numa via rápida, para que esses projetos tenham um trâmite mais célere. E o que o Zé Hermênio falou, é importante essa articulação, né, de várias secretarias, que foi o que o prefeito criou Todos pelo Centro, exatamente com essa intuição. E são ações em várias áreas, né? Inclusive, registrar aqui, está o Coronel Celso, o comandante Guilherme, GCM, o Coronel Celso. O prefeito criou uma estrutura dentro da prefeitura para fazer a governança da operação delegada. A operação delegada é quando os policiais trabalham para a prefeitura, no seu horário de folga, mas era uma governança feita pela própria Polícia Militar e não havia uma ingerência tão direta da prefeitura. Então, o Coronel Celso veio para os quadros da prefeitura para que a gente tenha uma ingerência maior, para que a gente combine com a GCM, Polícia Militar, e esse aumento que o prefeito e o governador Tarcísio, né, o prefeito Ricardo, fizeram de mais 1.200 homens, que vai ser concentrado só na região central. Algumas outras ações, está aqui o subsecretário da Fazenda, o Tiago, que também estão estudando alguns incentivos, né, os impactos que isso tem dentro da prefeitura. Então, são ações, a questão da coleta de lixo, que já foi feita aí, o vídeo falou das ativações 24 horas, varrição, as duas empresas se juntando para ter uma solução para o centro. Ontem mesmo o prefeito chamou aqui a empresa Ilume e a Enel, né, uma conversa de puxar a responsabilidade para o centro de São Paulo, de melhorar essa iluminação. Então, são várias ações, como o Zé Hermênio falou, de várias secretarias em paralelo, para que a gente tenha uma efetividade e vários estudos que estão sendo feitos para que a gente consiga, e a coisa mais importante é ouvir a sociedade, né? Então, a gente tem feito isso semanalmente, mas hoje é um dia para ouvi-los, Renato. Então, vamos começar a oitiva da sociedade. Perfeito, secretário. Eu aproveito também esta oportunidade para registrar a presença do senhor Sidney Lance, que é representante, aliás, está representando o Coronel Salles, vereador da cidade de São Paulo, também, como já foi nomeado pelo secretário Fabrício, o inspetor Guilherme, que é superintendente e comandante operacional do Centro da Guarda Civil Municipal. Também conosco nesta manhã, Tiago Salvione, que é subsecretário da Receita Municipal. Ainda também presente, o responsável pela operação delegada, também já nomeado pelo secretário Fabrício, Coronel Celso, também muito obrigado pela presença, e ainda registrando a presença de Denise Ramos, chefe de gabinete da Casa Civil da Prefeitura de São Paulo, também nesta manhã, a procuradora-chefe da Casa Civil da Prefeitura de São Paulo, Tatiana Batista. Muito obrigado pela presença das autoridades. Neste momento, vamos iniciar a rodada de manifestações do público presente, e eu reforço mais uma vez que, com o intuito de dar voz ao maior número de participantes e respeitar o tempo programado para o fórum, as falas serão limitadas aos 20 primeiros inscritos que manifestaram seu interesse em usar a palavra na chegada do evento. O tempo máximo para cada fala será de 2 minutos por participante. Quem ainda desejar oferecer a sua contribuição, temos formulários disponíveis para preenchimento. E caso haja tempo suficiente, serão aceitas falas adicionais. Vamos iniciar, portanto, as manifestações. Eu quero convidar para fazer a primeira manifestação nesta manhã. O primeiro inscrito é Roberto Mira, empresário, ele que é também representante da FETESP. Por gentileza, convido aqui à frente, para vir à frente, Roberto Mira, já se dirigindo aqui para que se posicione à frente e possa fazer a sua manifestação, senhor Roberto Mira. O senhor tem 2 minutos. Já perdi 1 minuto. Bom dia a todos. Que pena que é apenas 2 minutos.
Meus amigos, eu sou empresário de transporte, eu sou diretor das 3 entidades de transporte de São Paulo, a Federação do Estado de São Paulo, o Sindicato da Cidade de São Paulo e da Associação Nacional das Empresas de Transporte, NTC. Estamos ali no começo da Dutra, ali no Palácio do Transporte. E a minha empresa fica no Parque Novo Mundo. Olha, eu tenho muitas sugestões, eu já tenho falado com o Ricardo Nunes, eu quero uma hora sentar com vocês e conversar sobre tantas ideias que a gente tem sobre São Paulo. Então, como é muito rápido, eu vou falar apenas três assuntos aqui. Primeiro, na minha empresa, que completa esse ano 45 anos, eu sempre tive um programa na minha empresa que chamava Final de Semana Cultural em São Paulo. E para vocês terem uma ideia, a gente não só convidava clientes do Centro-Oeste, Norte e Sul do Brasil, como nós também premiávamos funcionários, os melhores funcionários, eles eram premiados para o final de semana cultural em São Paulo. Eu tinha 4 pessoas que pegavam as famílias de funcionário e passeavam por São Paulo. Isso aqui era a coisa mais linda do mundo. Eles iam no MAP fazer compra, na Mesbla, e vinham aqui na praia. Era a coisa mais linda do mundo. Isso acabou por causa das pichações, por causa dos desocupados e dos viciados. Eu acho... Obrigado. Eu acho que uma das piores coisas que nós temos aqui em São Paulo, essa nojeira. Gente, no mundo inteiro, as grandes capitais, o centro das cidades, é onde todo mundo vai. Todo mundo curte. Infelizmente, a minha querida São Paulo já não tem mais este privilégio. Eu queria colocar uma outra coisa aqui, que eu venho falando isso desde o tempo do Paulo Maluf. Meus amigos, eu acho que vocês vão concordar comigo. Derrubar o Minhocão, eu briguei com vereadores da Câmara, botei um monte de amigos para quebrar o pau, e quase foi aprovado para derrubar o Minhocão. O Minhocão só vai poder ser derrubado um dia, quando nós tivermos dinheiro em caixa para fazer a grande Avenida São Paulo. Eu estou dando até o nome da avenida, Grande Avenida São Paulo, que é pegar, como está no mundo inteiro, no centro de todas as cidades do mundo, pegar os trilhos, enfiar para baixo e fazer a Grande Avenida Leste-Oeste. Essa é a Grande Avenida de São Paulo. Só depois que fizermos isso que podemos mexer no Minhocão, derrubar o Minhocão. De jeito nenhum. O Minhocão tinha que ficar aberto até de sábado, porque é uma confusão de sábado, gente, muito mais que tinha antes. Por quê? Primeiro que ele abre muito tarde. Eu não sei se os moradores dali acordam 8 horas da manhã. Ali tem que abrir mais cedo, pelo menos 1 hora mais cedo. Quem faz o trânsito de leste a oeste, olha, ali eu moro na Zona Oeste, eu sei o problema que é o Minhocão, com abertura e fechamento também. Eu queria comentar mais uma coisa que eu acho extremamente importante, que a Prefeitura precisa ver. Uma das pautas que eu tenho com o nosso prefeito é o seguinte: no meu bairro, Perdizes, e está sendo construído mais de 1000 prédios. Aliás, 1000 prédios. Dezenas de milhares de casas estão sendo destruídas, estão sendo demolidas na região de Perdizes e Pompeia. Ah, mas Mira, isso precisa, a cidade tem que subir. Tá bom, tem que subir, mas tem que deixar espaço embaixo. Os prédios estão fazendo na calçada, sem recuo nenhum. Isso é um verdadeiro absurdo. Nós temos que ter recuo, pelo menos para os carros estacionar. E no futuro? Vamos pensar na frente? No futuro nós teremos que pegar muitas ruas da cidade de São Paulo, do centro de São Paulo, e alargar. E alargar como? Se nós hoje não estamos pensando no futuro. Nós temos que deixar o recurso suficiente para, no futuro, ter não só o estacionamento de frente com o prédio, como hoje façamos um jardim. E depois o prédio. Já estão derrubando 20 casas para fazer um prédio? Então derruba mais 1 ou 2 e deixa o espaço pensando no futuro. Olha, teria muito mais coisa. Muito obrigado pela oportunidade, obrigado a todos por me aguentar. Obrigado. Som. Alô, som. Ok, senhor Roberto Mira, muito obrigado pela sua manifestação. Eu peço para que as próximas manifestações, os nossos amigos, convidados, a gente procure se atentar ao tempo disponível para a manifestação, para que a gente consiga dar andamento ao nosso evento e também, claro, para que fique um tempo razoável para que todos possam fazer a sua manifestação de maneira o mais objetiva possível, tá ok? Então vamos lá, na sequência eu quero convidar Silvia Paris Campos, ela que
é representante da entidade Actus Restaura. Por favor, Silvia Paris Campos, 2 minutos. Secretária, bom dia. Bom, todo mundo já está cansado de me conhecer. Hoje eu não represento só Actus Restauros. Nós criamos, os senhores estão sabendo, nós criamos um grupo, SEBRAE, Unesp, Editora Unesp, SESC, enfim, sindicatos do centro, são mais de 20 e tantos sindicatos, para que nós possamos, juntos com esse grupo, continuar contribuindo para Todos pelo Centro. A gente sabe que as secretarias e toda a prefeitura tem uma cidade inteira para cuidar. E nós estamos muito focados naquilo que é o centro, ou seja, pontualmente. Então, nós temos feito as nossas contribuições, vamos continuar, nós estamos entregando para vocês mais algumas coisas, e secretário, lá vou eu de novo, secretário Fabrício. Tombados do centro. Se nós não tivermos aquela bendita alteração nos artigos 57 e 58 da lei aí o setor central, nós não vamos conseguir restaurar os tombados, porque elas simplesmente inviabilizam as restaurações, né? Todos nós já estamos discutindo isso e reclamando em relação a isso. Eu vou ser breve e agradecer, porque nós estamos conseguindo conversar, o subprefeito está nos atendendo muito bem. Nós tivemos, esse grupo que eu estou falando, alguns representantes, tivemos uma reunião com ele. O perímetro da cidade, não só o Triângulo São Paulo, com as ações que já estão ocorrendo, Praça da República, que está acontecendo, Lago do Aroche, né, Academia Paulista de Letras, que está conosco também, enfim, uma quantidade bastante grande. E este perímetro que nós estamos contestando aqui, discutindo e falando com o subprefeito, que é Xavier de Toledo, aquele perímetro, né, ele já está providenciando tudo aquilo que nós havíamos pedido. Tá? Então, eu agradeço, era só para marcar novamente a presença de todos nós aqui, brigando e lutando junto com vocês pelo centro. Obrigada. Perfeito. Obrigado, Silvia. Em seguida, para se posicionar aqui à frente e fazer a sua manifestação, eu quero convidar Max Rocha, que é diretor da CNA Idiomas. Por favor, Max, dirija-se aqui à frente da nossa mesa e fique à vontade para os seus 2 minutos de manifestação. Obrigado. Primeiramente, gostaria de agradecer pela essa oportunidade de nós podermos expressar um pouco daquilo que a gente sente. Estamos aqui no centro de São Paulo, do Triângulo Histórico, e a gente teve até o último encontro, né, secretário, onde a gente tratou alguns assuntos, e eu senti falta de um mais importante de todos, que eu acho que é óbvio, é muito óbvio, e muitas vezes acho que a gente acaba deixando, não tratando o tempo todo daquilo que é o mais importante, que eu acredito aqui para a gente que está no centro histórico o tempo todo ali trabalhando, que é essa questão da segurança. Após a eleição, só para dar um exemplo para vocês, após a eleição, nós sentimos que diminuiu bastante o policiamento, depois ele voltou. Mas por um período, nós sentimos a falta desse policiamento. E essa oscilação, ela atrapalha bastante a gente ali dentro do centro. História ali do Triângulo, né? Atrapalha bastante, porque a pessoa não sabe que dia que vai estar bem policiado. Hoje voltou, hoje está melhor. Só que a gente ainda lida com situações muito complicadas, né? Porque isso da segurança, a gente, volto a dizer, é algo que é óbvio, só que a gente ainda continua apanhando disso, da segurança. Hoje, por exemplo, as segundas-feiras ali, nós estamos com a escola ali na Álvares Penteado. As segundas-feiras a gente não consegue, a gente tem medo de fechar a escola mais tarde, porque os bares já fecharam. Entende? Ontem, uma situação para vocês, ontem eu tive a situação de um aluno que chegou machucado, perdeu material, perdeu tudo quanto é coisa que ele tinha, porque foi assaltado na rua, próximo ali da região. Então, como que a gente consegue trazer isso? Eu vou falar uma coisa para vocês. Nós já conseguimos, viemos para cá, sou morador do centro de São Paulo, fiz questão de me mudar para cá, para acompanhar de perto o projeto. Temos projeto de abrir outras escolas aqui dentro também do centro de São Paulo, só que esse tipo de situação acaba deixando a gente desconfortável de falar, será que vamos continuar a investir aqui? Porque, querendo ou não, em 3 meses nós movimentamos ali, de segunda a quarta-feira, mais ou menos 500 pessoas entrando e saindo do nosso prédio o tempo todo.
Pode não ser tão grande quanto outros estabelecimentos ali dentro, só que a gente precisa sentir essa segurança. E hoje a gente vê uma mídia batendo no centro o tempo todo, e eu sou, assim, não sou de São Paulo, gostaria de deixar isso claro, assim, não sou de São Paulo, sou de Goiânia, me mudei para São Paulo e sou um dos maiores defensores do centro de São Paulo. Gosto, isso aqui é lindo. Meu passeio do sábado à tarde, às vezes, é acender meu charuto e andar pelo centro de São Paulo. Amo fazer isso. Só que, realmente, essa questão da segurança é o que pega a gente. Né? Então, assim, eu acho que, por mais óbvio que seja, a gente não pode deixar de tratar isso como algo muito sério o tempo todo. Né? Então, eu acho que a minha contribuição, que eu gostaria de deixar muito claro hoje, é com relação a isso. Não dá para ter oscilações de segurança. Não dá. Eu entendo que tem a parte do governo, da segurança pública, mas, como prefeitura, o que a gente pode fazer para isso melhorar? Não ter oscilação. Porque essa oscilação atrapalha muito. A gente nunca sabe quando podemos visitar o centro de forma mais segura, né? Então, é isso que eu gostaria de contribuir. Muito obrigado. Obrigado, Max. Obrigado pela sua manifestação. Vamos, em seguida, convidar a próxima pessoa também a fazer a sua explanação, a se manifestar. Quero convidar Shirley Dami, que é proprietária da Giro em Sampa. Por favor. A Shirley Dami está vindo aqui da parte de trás do nosso auditório, já se encaminhando aqui para a frente da nossa mesa. Fique à vontade, você tem 2 minutos. Bom dia. Eu, primeiro, muito feliz de estarmos já participando do segundo fórum. Esse espaço aberto para nos colocarmos, e eu teria muita coisa também para falar. Há 20 anos a gente faz passeios no centro histórico. A gente começou com São Paulo a pé, mudamos de nome, temos uma equipe, né, hoje a Giro em Sampa, e a gente carrega estampado na nossa camiseta: seja turista na sua cidade. Então, é esse convite que eu faço a todos os presentes. Nós estamos aqui discutindo o centro, trazendo sugestões, trazendo novidades, mas o centro precisa de vida da escola, precisa de vida do comércio, né? Essa questão desse movimento. Então, se todos nós, né, os presentes aqui, passarem a fazer alguns passeios, né, seja turista na sua cidade no Triângulo Histórico, a gente vai criar um movimento bastante grande, né, de conscientização, de valorização. Eu ainda tenho um tempinho, eu queria só dar um exemplo. Hoje eu vim até vestida de como a gente faz os passeios, porque nós estamos fazendo passeios na ASP, na Associação dos Advogados de São Paulo, que está comemorando 80 anos. Né, e foram ousados, e a gente conseguiu colocar os associados passeando no centro. Nós estamos passeando todos os sábados, e uma vez por semana, né, escolhe um dia útil. Hoje vai ser um dia de passeio, e nós estamos completando esse movimento de aniversário, então, de instituições importantes sediadas no centro, que também foi uma surpresa. As pessoas trabalham, né, a maioria que está passeando com a gente trabalha no centro há muito tempo, e fala assim: me surpreendeu, eu não sabia dessa história, eu não conhecia isso, eu nunca ouvi falar sobre tal assunto. Então, eu reitero o convite: seja turista na sua cidade, de preferência com a Giro em Sampa. Obrigada. Obrigado, Shirley, pela sua manifestação. Em seguida, eu quero convidar Matheus Santiago, que é gerente de comunicação da CCBB. Por favor, Matheus, dirija-se aqui à frente da nossa mesa. Está vindo também aqui da parte de trás do nosso auditório. E o Matheus também já se dirige aqui à parte da frente do auditório, à frente da mesa, se posicionando para fazer a sua manifestação. 2 minutos. Ok, bom dia a todos. Como sugestão, já pode chamar o próximo para chamar aqui, que já fica de canto aqui, evita esse trânsito indevido aí, né? Vamos lá. A próxima pessoa, portanto, a se manifestar vai ser a Beatriz Messeder, coordenadora da ACSP. Beleza, gente. Então, para começar aqui, como sugestão nesses 2 minutos, já falei algumas coisas na outra reunião que a gente teve, né, Fabrício? O Vander é um companheiro de longa data aqui pela luta pelo centro. Conheci aqui o Armênio na última reunião. Acho que, para o Triângulo Histórico, a gente tem que pensar realmente, além, Vander, dos eventos pontuais que a gente tem, Jornada do Patrimônio, Natal, a gente pensar realmente para o Triângulo Histórico aqui um evento permanente, rotineiro. A gente tem que começar esse evento para convidar as pessoas a voltar ou se reencontrar com o centro da cidade. E, para o futuro, Fabrício, penso aqui que a Praça da Sé,
Eu sei que está tendo um trabalho ali de movimentação, mas para 2 anos, uma visão de longo prazo, a gente precisa requalificar a Praça da Sé da mesma maneira que foi feito no Vale do Anhangabaú. Aquele espaço ali, a quantidade de estacionamentos que tem, e também para uso público, né? Imagina fazer um evento ali para 2.000 pessoas, a gente não consegue, da maneira arquitetônica que a Praça da Sé está hoje. Então, como visão de futuro aí e sugestão para esse fórum e para o Triângulo Histórico, que faz um corredor ali, né, é o corredor principal entre o Vale e a Praça, a gente precisa pensar nessa requalificação da Praça da Sé como uma entrega para a cidade, né? Então, fica aí como sugestão também para o fórum. E obrigado, gente. Bom dia. Sim, também como convite a todos, dia 13 e pensando nesse reforço do Centro Histórico, né? O Centro Cultural Banco do Brasil, a gente vai inaugurar um anexo na esquina da Álvares Penteado com a Rua da Quitanda, ampliando o nosso espaço de uso aqui dentro do Triângulo. Então, a gente confia no Triângulo Histórico, a gente confia no centro de São Paulo, o Banco do Brasil está aqui há mais de 22 anos com esse equipamento, e a gente não vai sair daqui. Então, é um trabalho coletivo grande aqui para a gente fazer esse resgate do centro. Com pensamento positivo, a gente consegue requalificar esse lugar. Então, é mais uma entrega para a cidade, a gente confia nisso. Então, vamos continuar com esse fórum e confie na cultura, na economia criativa, na cultura que traz gente para o centro. Confiem nisso, gente. Bom dia. Ok, Matheus, obrigado pela sua contribuição também. Aqui na sequência, quem vai fazer a sua manifestação agora é a Beatriz Messeder, que é coordenadora da ACSP. E em seguida, já convido também para ficar posicionada próximo aqui à frente, Miriam Trondoni, que é assistente social da Rede Diálogos Intersetorial da Região Central. Também já vai ficar próximo. Agora, sim, você tem 2 minutos. Beatriz, por gentileza. Obrigada, bom dia a todos, bom dia secretários, bom dia Fabrício, bom dia Zé Armênio, bom dia a todos. Sou do Conselho de Política Urbana da Associação Comercial de São Paulo. A gente trouxe aqui um documento com sugestões que a gente já colocou no Participe Mais para melhorias da Lei do Triângulo e seu decreto regulamentador. Como eu tenho 2 minutos, vou citar aqui só o que a gente considera como principal. A ampliação dos quinais, que estão incluídos no anexo 2 da lei, que tratam de economia criativa, mas também de educação, e outras atividades varejistas que a gente já tem feito, a associação tem feito um trabalho de buscar empresas que possam se instalar, que tenham interesse em se instalar aqui no centro, principalmente no Triângulo Histórico. Então, a gente está propondo ampliação desses quinais, bem como a ampliação do período de isenção dos benefícios que a lei traz, de 5 para 10 anos, né? Já que a regulamentação foi publicada no ano passado, a gente teria só até 2027 com esses benefícios, e a gente acha que precisa de pelo menos 10 anos. O centro é um processo de médio e longo prazo, assim como a AIU e outras leis que vieram requalificar o centro, a gente precisa de mais tempo. E, por último, dizer que a gente precisa acelerar, junto à Secretaria de Turismo, a composição desse grupo gestor do Triângulo Histórico. A gente pede que isso seja feito, se possível, em 60 dias, para a gente criar esse grupo, assim como já está sendo criado o grupo gestor da AIU, do setor central, para a gente poder avançar com essas modificações. Obrigada. Obrigado, Beto. Obrigado a Beatriz, que fez a sua manifestação. Para fazer a sua manifestação agora, já posicionada a Miriam Trondoni. Na sequência, é a vez do Chico Cabreira. Peço para que o Chico Cabreira também fique próximo aqui. Só para identificá-la novamente, Miriam Trondoni, assistente social, Rede Diálogos Intersetorial da Região Central. Por favor, 2 minutos. Muito obrigada. Bom dia. A rede, eu queria divulgar a rede intersetorial, que é uma rede de proteção à criança e adolescente daqui da região central. É um espaço de participação de organizações sociais que atuam na área da criança e do adolescente, da assistência, educação, saúde, profissionais dessas áreas e do Conselho Tutelar. Todos pelo centro significa garantir a prioridade absoluta para o atendimento de crianças e adolescentes. Isso está previsto na Constituição Federal. E o prefeito acabou de sancionar a Lei 19.723, que institui a política municipal
para atenção integral a crianças e adolescentes em situação de e na rua, ou seja, crianças que usam a rua para trabalho, mendicância ou até para moradia. Então, essa lei é um avanço, ela define atribuições de cada secretaria e também é uma lei que propõe ações intersetoriais, porque para uma questão tão complexa, onde você tem tantas crianças com direitos violados, que são de toda a cidade, não basta que cada secretaria atue individualmente, é preciso uma articulação. A rede intersetorial propõe esse trabalho articulado e integrado. A gente tem reuniões constantes e essa revitalização do centro passa também por esse atendimento, por essa inovação que está prevista nessa lei, criação de uma série de serviços especializados, realização de censo, para a gente identificar os principais problemas e demandas das crianças, adolescentes e suas famílias. E, por último, eu queria dizer que a rede intersetorial está prevendo a realização de um seminário para fazer um diagnóstico da situação de crianças e adolescentes, não só de rua, mas todas as crianças daqui da região central, crianças e adolescentes, quais são as principais demandas, as violações, e, com isso, levantar as principais demandas, propostas e bandeiras a serem apresentadas para o poder público. Então, quem tiver interesse, eu vou deixar, pode me procurar no final, mas eu vou deixar um e-mail, rede interregiãocentral@gmail.com, rede interregiãocentral@gmail.com. Muito obrigada, pessoal de cultura que puder estar com a gente, é muito importante. Tá? Obrigada. Obrigado pela manifestação da Miriam. Em seguida, teremos a manifestação do Chico Cabreira, que está já posicionado, e, em seguida, será a vez de Luiz Castro. Peço para que o Luiz Castro, presidente da APTESP, também se coloque aqui, para que, na sequência, possa fazer a sua manifestação. Portanto, Chico Cabreira, presidente da APTESP, por gentileza, tem 2 minutos. O presidente da APTESP sou eu. Gente, bom dia, queria saudar a mesa. Eu quero dizer que estou presidente da APTESP e que cuido, meio que falar em nome de Maria de la Costa e Ruth Escobar. Nós estamos coordenando esses 2 teatros e estamos nessa luta do centro, de trazer público para o centro, e estamos nessa briga de que o público chegue ao centro, que o público tenha segurança, que o público tenha, que os teatros tenham iluminação nas ruas, segurança nas ruas. Alguém falou sobre a questão da vinda de crianças. O teatro recebe anualmente muitas crianças em projetos de escolas. Então, a importância da segurança nos teatros é fundamental. E eu queria também pedir uma solicitação de placas, aquelas placas marrons, né? O Teatro Maria de la Costa e o Teatro Ruth Escobar, o Teatro Ruth Escobar este ano faz 60 anos. Então, é um patrimônio histórico da cidade que nós precisamos desse apoio, né? E essa é uma sugestão, e não só também os outros teatros de rua que estão precisando desse. Teatro de rua é aquele teatro que é na rua mesmo, na avenida. E dessa importância, desse olhar da prefeitura com a questão do IPTU para os teatros que nós já somos beneficiados, mas estamos numa luta aí com essa questão de IPTU, das salas de teatro. E também eu queria oferecer os nossos espaços à secretaria, porque não é só pedir, mas os espaços estão disponíveis. Neste momento, eu até conversei com um colega aqui da GCM, nós estamos oferecendo 50% de desconto para as empresas, associações, para que os funcionários venham até o teatro com 50% de desconto. Então, eu fiz um cartão fidelidade para que a gente tenha este público aqui no centro. Quem quiser, aptesp@uol.com.br é o nosso contato e fico à disposição. Obrigado. Obrigado, Chico. Obrigado pela sua manifestação. Só para registrar rapidamente aqui a presença do Marcelo Alves de Godoy Magnani, que é conselheiro do CONDEFAT
da Secretaria de Estado da Cultura. Muito obrigado pela presença. O próximo a se manifestar é Luiz Castro, colaborador da entidade Cura São Paulo. E, em seguida, eu já peço para que se posicione aqui à frente, a Neide Batista. Vamos lá, tem 2 minutos. Bom dia Luiz a todos, Castro. bom dia, sou Luiz Castro, colaborador do movimento Cura São Paulo. Também sou formado em Arquitetura e Urbanismo, membro do Secov São Paulo. Já é a segunda vez que eu participo aqui dessa reunião. A gente hoje fala em ativação do Centro Histórico e a pauta ela é única, acredito que para todos, que é o que deprecia a nossa região, que são as pessoas em estado de vulnerabilidade. Não adianta a gente falar em desenvolvimento urbano se a gente não trabalhar o desenvolvimento humano. Eu acredito que isso é a raiz de todos os problemas e que desencadeiam todos os outros problemas subsequentes. Eu não vejo em nenhuma das audiências públicas, em nenhum dos fóruns, a uma reunião que a gente esteja presente, que seja apresentado alguma solução ou alguma alternativa factível e viável para que seja solucionado este grande problema. Se alguém discorda que o maior problema hoje da região central de São Paulo, que impede a ativação do centro histórico, seja as pessoas em estado de vulnerabilidade, eu gostaria que levantasse a mão para que eu tivesse uma noção do trabalho de excelência que nós estamos fazendo com tanta eficácia, se realmente nós estamos no caminho certo. Alguém aqui não concorda que um dos piores problemas da cidade são as pessoas em estado de vulnerabilidade? Eu gostaria até de fazer um convite aqui a todos da mesa, falando em ativação do Triângulo Histórico de São Paulo. Qual que é a dificuldade de saber o efetivo problema da nossa cidade? Será que a gente precisa vir em fóruns e participação de sociedade para dizer que o maior problema hoje é esse? Nós estamos no prédio da prefeitura, se a gente colocar a cabeça para fora, a gente vai saber qual que é o pior problema. Pode falar da Praça Patriarca, pode falar da Praça da Sé, que hoje você tira de uma praça, eles se escondem nas ruas adjacentes. Se eu fizer um convite aqui para todos da mesa, vamos caminhar no Centro Histórico, no Triângulo do Centro Histórico, à noite. A gente vai ver em loco. E por que a gente não faz esses tipos de passeio? Será que a gente precisa mobilizar fóruns e fóruns para vir falar aqui hoje o mesmo problema? Eu acho que a gente vem aqui hoje mais para ter uma solução e ouvir do que falar. Porque é absurdo você botar a cabeça para fora do prédio, ver o problema e falar qual que é o problema do São Paulo. Quantos passeios nós deixamos de fazer aqui com os nossos familiares? Quantas escolas deixam de trazer as suas crianças para fomentar turismo, a educação? As empresas que fecham suas portas. Você vê empresários aqui que tem as pessoas ali agredindo seus estabelecimentos, impedindo o comércio. Eu entendo que todo mundo tem as suas necessidades, mas se não trabalhar na prioridade, todo o restante é inócuo. Eu faço um trabalho de encaminhamento para as pessoas em estado de vulnerabilidade. É um trabalho sério, eu não trabalho com dependentes químicos. Aliás, eu faço um movimento que eu acho que nem a prefeitura faz, que é impedir o aumento das pessoas em estado de vulnerabilidade na região central. Existe algum local que pode ter uma fiscalização das ações da prefeitura para essas pessoas? Aonde estão essas estatísticas? Muitas ações mais acomodam do que resgatam. Acredito que tenha estourado aí meu tempo. Convido a todos a participar do movimento Cura São Paulo. Obrigado pela oportunidade. Obrigado pela manifestação, Luiz Castro. Em seguida, teremos a manifestação da Neide Batista. Eu já peço para se posicionar aqui à frente, Douglas Araújo. Tem a palavra por 2 minutos, Neide Batista. Eu peço para que você se identifique também da entidade. E, meu nome é Neide, tá? E eu sou moradora aqui do centro. Perfeito. Moro há 30 anos aqui no centro. Eu estou, assim, horrorizada com toda a situação aqui do centro. Eu nunca vi uma coisa igual, tá? A falta de policiamento. Sei que agora o Datena está fazendo a maior revolução aí na televisão, né? Chamando a atenção em relação à segurança aqui no centro. Então, assim, o que nós temos aqui de esperança mesmo é a GCM, ali na Praça da Sé, que é a nossa referência, a nossa esperança e a nossa segurança. Nós queremos mais agora a Polícia Militar.
tá? E estou falando da operação delegada agora, não sei quando vai iniciar, tá? Mas nós pedimos mais segurança. Nós não estamos mais conseguindo sair de casa para passear no centro. Essa oscilação, alguém falou sobre a oscilação aqui de segurança. Eu não sei que hora eu posso sair. Eu moro na rua Tabatinguera, 350. Era uma rua tranquila. Agora eu vejo os carros sendo assaltados ali no farol mesmo, na rua mesmo, não só no farol. Para um pouquinho o trânsito, as pessoas já são assaltadas, estão quebrando os vidros, levando os celulares. Então, nós estamos, assim, muito assustados com tudo isso. Então, estamos nessa esperança agora de que a Polícia Militar vá para as ruas e faça essa operação delegada que nos dê um pouco mais de segurança. Porque nós estamos muito assustados e nós merecemos, né? Vocês estão falando tanto de trazer cultura para o centro, toda essa parte, mas sem a segurança não adianta nada. Tá bom? Obrigada. Muito obrigado, Neide Batista, moradora aqui da região central de São Paulo. O próximo a se manifestar é Douglas Araújo. Eu já peço também para que Gisele Landim se posicione aqui à frente, será a próxima a se manifestar. Por favor, Douglas Araújo, comerciante do centro de São Paulo. Bom dia a todos. Foi falado muita coisa de cultura, né? Como a gente ouviu. Só peço, por gentileza, isso, falar mais próximo do microfone. Eu queria dar o meu tempo para aquele rapaz lá que falou a realidade do centro, né? Porém, a gente vê um monte de ocupação que existe na frente da nossa loja. Essa semana teve ocupação. Eu fico com pena da proprietária que paga o IPTU um absurdo e não tem uma movimentação de policiamento para tirar aquele pessoal de lá, que atrapalha a população ali, o comércio em geral. Queria ver se a prefeitura ou o governo se teria algum respaldo sobre isso, de todos esses prédios que estão aqui no centro, que estão sendo ocupados pelas pessoas. É isso. É pouco tempo, mas eu queria uma salva de palmas para aquele rapaz lá. Ele falou a verdade do centro. Ok, Douglas, muito obrigado também pela sua manifestação. Também muito importante. Na sequência, quem vai fazer a sua fala é Gisele Landim. Eu peço para que Delfim Roland também se posicione, que será o próximo na sequência da nossa participante Gisele Landim. Ela que é comerciante do centro de São Paulo, também fará a sua manifestação. Por gentileza, Gisele. Olá, boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a Prefeitura por essa iniciativa, né, do Todos pelo Centro, né? Algo que foi tão aguardado por todos os moradores, comerciantes. Eu acredito que todo mundo estava ansioso por algo, por um olhar mais aproximado na região, né? O que eu gostaria de, primeiramente, destacar como comerciante seria encarecidamente pedir a atenção das autoridades sobre o controle dos albergues distribuídos pelo centro. Isso afasta os turistas, compradores e até mesmo os investidores que têm vontade de fazer uma locação, investir no centro da forma que deveria, né? O centro histórico, hoje, ele é extremamente rico em economia, a gente sabe que é uma potência muito grande, mas as distribuições de marmitas atraem demais moradores de ruas, viciados, e isso acaba afastando completamente o comércio local. Nós inauguramos a nossa loja recentemente no centro, porém, não tem fluxo de pessoas, as pessoas têm medo de ir para o centro fazer compras, fazer um investimento. Nós trabalhamos com locação. Nós estamos tendo, como diversas imobiliárias, muita dificuldade para fazer a locação dos nossos espaços por conta da dificuldade de atração de público, por conta das distribuições de marmitas e todos os viciados que circulam pelo centro. Então, como o nosso amigo ali já destacou, né, eu acredito que sim, o que vocês estão fazendo é algo muito importante, porém, não é o principal. A gente não precisa maquiar o centro com calçadas e bancos novos. O que a gente precisa é investir em infraestrutura.
Obrigado pela também manifestação da Gisele Landim, comerciante do centro de São Paulo. Em seguida, teremos a manifestação do senhor Delfim Roland, e a próxima a se manifestar será Nádia Pereira. Já peço para que a Nádia Pereira também já se posicione aqui à frente, porque agora quem vai fazer a sua manifestação é Delfim Roland, sócio da Orange Café. Por gentileza, Delfim. Boa tarde a todos. Vou tentar tocar em temas que não foram ainda falados, mas policiamento, vale frisar que na Rua 15 de Novembro, Rua Direita, não melhorou, piorou muito nesta semana. Os assaltos são constantes, inclusive despindo as pessoas a partir das 6 horas da manhã. Nós alertamos os nossos clientes diariamente, várias vezes, para guardar celulares, pertences, tirar correntes. Isso não para, é diariamente, várias vezes. Os clientes estão com medo de sair das suas empresas para almoçar. Sobre o home office. O home office dos servidores municipais e estaduais é uma das causas da decadência do centro. Está na hora de parar com isso, porque eles deixam de frequentar, ir a restaurantes, fazer a unha, cortar cabelo, ir em lojas. Isso está dificultando bastante. Entregas, criação de bolsões para motoboys que prestam serviço para vários tipos de empresas, e é difícil eles encontrar lugar para parar. Fachadas, né? Depois que teve a Operação Cidade Limpa, que até foi boa, vários prédios históricos parecem Frankensteins. Tinha que ser feito algum tipo de incentivo para recuperar a fachada histórica desses imóveis, porque está muito feio o negócio. Retirada das barracas e dos gradis, que foi questionado, inclusive, por Lancelotti, dentre outros. O que está sendo feito para transferir esses moradores, porque a retirada é fundamental, porque elas acolhem os pequenos furtos, as pessoas trocam de roupa após fazerem furtos, eles entram nas barracas, trocam de roupa, escondem os produtos do roubo. Né? E sobre os gradis é necessário, porque senão você tem aquela concentração absurda na Praça da Sé de marginais, de bandidos, da Feira do Rolo, de todo tipo de criminalidade. E a última, a Praça da Sé, ela nunca funcionou desde 76, desde 70 e pouco, quando foi feita. Eu estou lá desde 76. Ela tem que ser repensada, existem vários projetos que foram enviados para a Prefeitura nos últimos anos, mas nada foi levado adiante. Ela não funciona. Alguém tem coragem de andar atrás das fontes da Praça da Sé? Então, para que serve a Praça da Sé? Só para a Feira do Rolo? Obrigado. Obrigado, Delfim Roland, pela sua manifestação, e sugestões também foram trazidas neste momento. Na sequência, para fazer a sua manifestação, Nádia Pereira, e eu já convido também o Luiz Carlos, comerciante, para se posicionar aqui à frente. Luiz Carlos, que será o próximo a fazer a sua fala. Por favor, Nádia Pereira, tem 2 minutos. Bom dia a todos. Eu sou advogada na Praça da Sé. Este ano faz 29 anos que eu estou no meu escritório, num prédio histórico, que é o Piratininga, mas eu já trabalhei no Tribunal de Justiça, eu estou há mais de 40 anos na Praça da Sé. E trabalhei 20 anos como voluntária na Ação Local Sé. E lá nós conseguimos alguns projetos para a Praça da Sé. Só que hoje a Praça da Sé está abandonada. E é uma pena, porque nós temos que pensar na Praça da Sé, onde nasceu São Paulo. Nós temos o Marco Zero. Tá? E os turistas, quando vêm para uma cidade, eles vêm procurar o centro histórico da cidade. Nós não vemos turistas. Por quê? Nós temos um policiamento ostensivo, realmente nós temos. Estão aqui a GCM, a Polícia Militar e a Operação Delegada. Porém, eles não são atuantes. Eles ficam olhando. Eles têm que inibir o crime, não olhar o crime, como está acontecendo lá. Tá? Outra coisa também, essa Feira do Rolo está lá há muitos anos, só que a Prefeitura tem que enfrentar esse problema e inibir essa Feira do Rolo, retirar essa Feira do Rolo. Por quê? As pessoas são furtadas e roubadas e vão lá comprar o seu produto lá na Feira do Rolo. É uma vergonha isso para uma cidade como São Paulo. Tá? Outra coisa que nós temos que pensar, e tem gente aqui que não está concordando, o problema da entrega da comida. Não somos contra as igrejas, as instituições darem comida, mas tem que ter um lugar apropriado. Não é na rua, porque eles dão as marmitas. Veja o problema que nós estamos tendo aqui em São Paulo.
Eles dão as marmitas, eles comem, jogam as marmitas na rua e essas marmitas vão para os bueiros. A cidade já foi desratizada uma vez. Eu não sei se vocês lembram, tinha uns ratazanos do tamanho de gatos. Nova York está infestada de ratos por causa desse problema. E logo, logo estaremos infestados de ratos. Vamos tomar uma atitude em relação a isso. Eu acho que eles podem dar comida assim, mas tem um local para levar esse pessoal para comer, não na rua, porque na rua não é lugar para comer. Outra coisa que temos que pensar é o espaço público. A partir do momento que o camelô se aposta do espaço público, ele deixa de ser público para ser privado. Nós temos que pensar no uso e ocupação do solo por todos que temos direito, tá? E pensar na Praça da Sé. Eu estou falando com a Praça da Sé porque eu sou atuante na Praça da Sé, trabalho na Praça da Sé e não pretendo sair da Praça da Sé. Outra coisa que nós temos que pensar, a Praça da Sé é tombada, ela é toda, tem um tombamento histórico na Praça da Sé inteira, porque nós temos a igreja, a catedral, temos ali onde estão os coqueiros, temos ali a fachada da Caixa Econômica Federal e os prédios históricos. Com isso, com os 300 metros, a praça é toda tombada. Vamos pensar nesse tombamento e proteger esse monumento que é a Praça da Sé, que é São Paulo. Muito bem, obrigado pelas palavras da advogada Nádia Pereira, que participou também aqui conosco. Em seguida, teremos a manifestação do Luiz Carlos, e eu já peço para que se posicione também Rose Correia, aqui à frente, por gentileza. Rose, já se posicione. E agora nós vamos ouvir a manifestação do senhor Luiz Carlos, comerciante do centro de São Paulo. Bom dia. O meu nome é Luiz Carlos Granieri, eu sou comerciante do centro de São Paulo, eu sou da joalheria Conde de Monte Cristo, sou um dos remanescentes desse comércio nesse centro histórico da cidade de São Paulo. Eu gostaria de cumprimentar o secretário, na pessoa de quem eu cumprimento a todas as autoridades presentes e a todos os presentes aqui, um abraço a todos. Bem, eu estou há 56 anos nesse espaço e eu queria dizer a vocês, eu não sou político, eu posso falar, primeiramente cumprimentar a iniciativa da Prefeitura de revitalizar o centro histórico, maravilhoso, importantíssimo para nós. Mas eu gostaria de dizer que o último prefeito que fez alguma coisa pelo centro de São Paulo se chamava Jânio Quadros. Depois disso, ninguém mais fez nada pelo centro de São Paulo. Nada, nada. O centro foi abandonado. Eu sobrevivo nesse local porque eu tenho uma clientela antiga, hoje a gente trabalha com sistema de entrega, os poucos clientes que restaram, as pessoas não querem mais vir para o centro, de forma nenhuma, a violência é incrível. E quero dizer a vocês também que eu participei durante toda a existência do Vivo Centro, trabalhando pela revitalização do centro de São Paulo. Nós conseguimos algumas vitórias, mas tudo baseado na lei, dentro da lei. Por exemplo, nós combatemos camelôs, catadores de lixo e outras coisas mais. Hoje, como foi dito aqui por alguns que me precederam, o principal problema nosso, eu não tenho nenhum temor de dizer, são os moradores em situação de rua, que, infelizmente, não existe a mínima higiene para quando se serve os alimentos para eles. Então, eu acho que deveríamos, primeira coisa, ter um local apropriado, impedir que as pessoas comam nas ruas, porque a proliferação de ratos e pombos é uma coisa impressionante. E, com isso, com tudo isso, houve a vinda de bandidos para o centro de São Paulo, e hoje nenhum cliente meu vem aqui. Ninguém mais vem. Ninguém quer ser assaltado. Então, uma outra coisa que eu queria alertar a vocês, a todos, e me coloco à disposição, inclusive, para qualquer colaboração que for preciso, seria com as invasões. Nós estamos ouvindo todos os dias invasões de prédios públicos. Nós precisamos saber se o centro se nós queremos um centro para habitação
ou um centro para comércio? Nós vamos revitalizar o comércio no centro de São Paulo? Ora, então está na hora de fazermos alguma coisa. Porque eu sou do tempo que grandes escritórios de advocacia tinham seus escritórios no centro. Grandes lojas estavam no centro de São Paulo. O meu pai tinha loja na rua de São Bento, ele falava, na rua de São Bento, num prédio que foi demolido em frente ao prédio Martinelli. Eu vinha com 5, 6 anos de idade nas mãos do meu pai. Na Praça Antônio Prado tinha Fasano. Fasano começou ali, certo? Hoje não existe uma loja mais. Eu sobrevivo, porque o imóvel é meu, consegui, no decorrer dos anos, comprar. Então, nós temos que procurar. Eu acho que a Prefeitura, inclusive, poderia, junto ao Poder Judiciário, conseguir alguma medida, alguma coisa, para que se retirasse as pessoas que invadissem os prédios, porque isso vai acontecer todos os dias, como tem acontecido. Basta vir um feriado, vocês podem ver que existem novas invasões. Certo? Então, é uma coisa, não adianta, como foi dito, não adianta nós reformarmos o calçadão, eu acho louvável, eu acho bonito, maravilha, mas temos que pôr a mão na ferida. Tá? E é isso que eu queria deixar e me coloco à disposição. Vou encaminhar outras propostas por escrito e um abraço a todos. Perfeito. Perfeito, muito obrigado, senhor Luiz Carlos, comerciante do centro de São Paulo. Em seguida, para fazer a sua manifestação, a Rose Correia, e eu já peço também para que o Fábio Redondo se posicione também aqui à frente para fazer a sua manifestação. Agora quem vai ter a palavra é a Rose Correia, que é conselheira da SE, e aliás, da Associação de Moradores da Santa Efigênia. Por gentileza, Rose Correia. Bom dia a todos. Quanta fala bonita e utópica, né? Sou Rose Correia, moradora da região da Santa Efigênia, mais conhecida como Cracolândia. Infelizmente, é a área mais degradada e esquecida pelos órgãos. Minha residência é um projeto social, PPP. Então, todos os moradores ali são novos, residentes novos do bairro do centro, mas eu já moro em São Paulo há mais de 40 anos. Esse projeto foi construído sem projeto nenhum, sem condição de ser moradia, sem padaria, sem farmácia, supermercado, posto de saúde, e também sem o direito de ir e vir. Descanso e lazer. Nós estamos com as ruas tomadas por usuários dioturnamente, 24 horas. Nada é feito para que isso acabe, porque é de interesse de empresários a degradação e desocupação do comércio para que se apossem dos imóveis com um custo quase zero, e assim poderão erguer seus empreendimentos e lucrarem com isso, né? As vidas que estão sendo ceifadas, isso não tem importância, o que importa são os cifrões. Mas algo não é esquecido, o carnê de IPTU, ele não é esquecido. Fecham-se lojas, abrem-se pensões e bares. Muitos comércios estão fechando e abrindo barzinhos entre aspas, porque são pontos também, que todo mundo conhece. Se vocês forem lá agora, está cheia. Então, eu peço a vocês encarecidamente que deem também uma olhada para nós. Nós não estamos de mimimi, eu gostaria muito de mostrar o nosso vídeo dessa noite, mas está no Instagram, quem quiser pode me procurar, vocês veem lá, porque eu coloco. Nós não temos noites de sono, as crianças são impedidas de sair para ir para a escola, porque eles ameaçam as peruas escolares, estão sendo degradados até nisso. A gente sai para ir no supermercado, não pode voltar, tem que estar dando voltas para ver por onde eu posso entrar, porque eu moro entre Andradas e Triunfo, é onde está o maior fluxo agora. Geralmente tem ações na Guaianazes e na Conselheiro Nébias. Guaianazes com Vitória, Conselheiro Nébias com Gusmões. Então, para vocês verem, minha rua é premiada inteirinha, de cabo a rabo. Ela é premiada. Tá? Então, eu gostaria que olhassem para nós também. Valeu, muito bom dia. Bom dia e obrigado, Rose. Obrigado pela sua manifestação. Em seguida,
vai fazer a sua manifestação, o Fábio Redondo. Eu já peço também para que o Marcelo Magnani se posicione aqui à frente. Por favor, Marcelo Magnani também já se colocando. Fábio Redondo, vice-presidente da Procentro. Tem a palavra. Bom dia a todos. Eu também represento a rede hoteleira aqui da região. Então, como sugestão, além do triângulo histórico, a gente pensar numa conexão com o quadrilátero, principalmente pelas vias ali da São João e do Viaduto do Chá, porque as pessoas se hospedam do lado de lá no quadrilátero e elas precisam chegar até o triângulo, então essa conexão precisa ser melhorada. Obviamente a segurança é um ponto aí que precisa melhorar, talvez as câmeras ajudem, e eu só queria colocar um ponto: a gente cobra muito a polícia e os efetivos, mas todo o complexo de justiça é muito maior que isso. Eu olho para o mesmo ladrão todo dia e todo dia ele está lá, porque ele não fica preso. Então a gente cobra muito da polícia, mas a gente tem que ver que o ladrão é solto logo depois, porque furto e receptação não deixa preso. Então é bem mais complexo, e o centro tem... o crime organizado tem avançado bastante no centro, e o único jeito é se a gente começar a ocupar o centro de uma forma mais positiva. Por isso, incentivos, a gente precisa pensar no incentivo direto para as empresas que vão se instalar, não só para o processo de instalação delas, na atividade fim, para que aqui a gente consiga tornar o centro mais atrativo e ocupe ele de forma mais positiva e com pessoas que realmente vão se dedicar a atividades. Obviamente a moradia é importante, mas a atividade econômica, emprego, renda, é fundamental para que a gente consiga reverter todo esse processo. Corroborando com todo mundo, política pública não é para ser feita na praça, principalmente próximo de pontos turísticos. Ela é para ser feita em locais adequados, onde a pessoa possa ter mais dignidade, não comer num prato na rua e jogar o resto na metade da comida no chão. Tá bom? Então eu agradeço, vamos continuar trabalhando pelo centro. A gente está aqui, eu sou a terceira geração, e eu continuo acreditando. Meu pai sempre acreditou no centro, sempre disse que todo centro da cidade, em qualquer lugar do mundo, é o principal ponto de turismo e de ida. E a gente está aqui para tentar trabalhar e tornar o centro igual ao de toda a cidade do mundo. Ok? Obrigado. Obrigado. Obrigado ao Fábio. Em seguida, Marcelo Magnani a fazer a sua manifestação. Já está... Vamos lá, Marcelo Magnani. Na sequência, quem vai fazer a sua manifestação é Daphne Duarte. Eu já peço para que a Daphne também já se posicione aqui à frente. Tem a palavra Marcelo Magnani, presidente do Condefat. Eu sou conselheiro do Condefat, presidente da APITO, Associação dos Proprietários de Imóvel Tombado. Hoje eu venho dizer para vocês o seguinte: concordo plenamente com a questão dos moradores de estado de rua, a questão da alimentação na rua e toda essa problemática confusa de lidar. Quero dar os parabéns para a coragem das pessoas que estão à frente desse processo. É muito difícil, você enfrenta diversas forças, diversas pessoas que estão do contra, simplesmente por ser do contra, que eles não querem que isso aconteça, mas estão aqui, muitas vezes, nos lugares mais... em todos os lugares, dizendo que querem, mas fazendo esforço contra. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: eu acho que o maior problema do centro, ele vem na hora que a gente para de cuidar do proprietário do imóvel tombado. Porque o proprietário do imóvel tombado não consegue restaurar o seu imóvel. Aí o seu imóvel é invadido. Veja vocês que, semana passada, Praça do Patriarca 96. Praça do Patriarca 96 foi ocupada. É aqui, gente, na frente da prefeitura, praticamente dentro da prefeitura, do lado do sistema de saúde, na frente da Secretaria de Finanças, na frente da prefeitura. Eu não vi uma notícia, não vi ninguém falando, não vi repórter, não vi ninguém comentando. Assim, o que a gente faz com isso? O que o proprietário faz com isso? Você tira dinheiro do mercado, o cara continua pagando IPTU, as pessoas estão ali em situação ruim de moradia. Imóvel tombado de 3 andares não é lugar para morar. Ninguém tem capacidade econômica de fazer restauro, de adorno de fachada, de imóvel de 3 andares, que o piso é de madeira, que vai cair, vai morrer gente, vai pegar fogo. A gente tem que resolver esse negócio.
O Triângulo Central, ele tem uma quantidade não tão grande de imóveis tombados. É um adensamento grande, um espaço pequeno, acredito eu que está em torno de 240, 250 imóveis tombados. Precisava dar projeto para essas pessoas. As pessoas precisam saber quanto custa para restaurar. Elas precisam ter um sistema de aprovação mais fácil. Não dá para a gente demorar 4 meses para ter o desarquivamento de processo, que são 6, 7, 8 processos, para a gente começar a analisar o processo, para fazer mais 4, 5, 6 meses de projeto e 2, 3 anos para aprovar um projeto. Não tem uma gestão que é capaz de conseguir ver um imóvel, iniciar o projeto e estar restaurado no final. Precisa esvaziar a pauta dos 2 conselhos, tanto do Comprep quanto do Condefat, no que diz respeito ao centro de São Paulo. Tem que ter uma pessoa só responsável de cada um desses conselhos. Tem que ter uma agência cuidando disso. Tem que ter uma aprovação gra pro urbe. Não dá mais para a gente demorar 2 anos, 3 anos. O Liceu quase fechou as portas. E quase fechou as portas, porque foram 2 anos e meio para conseguir aprovar um projeto de restauro. Então, assim, o que a gente precisa não é de plano. A gente precisa de projeto. Eu concordo com a pauta de todos, eu sinto que a minha pauta é uma pauta muito exclusiva dentro desse contexto, mas eu acho que se a gente cuidar do tombado, deixar os imóveis mais bonitos, cuidar da segurança e apoiar esses empreendedores do centro que estão todos aqui, eu costumo brincar que gentrificação é tirar o empresário de 3ª geração do centro. Isso é gentrificação. O cara está aqui sobrevivendo a 3 gerações, conseguindo entregar o seu produto no centro de São Paulo e trazendo negócio e trazendo gente. A gente tem que começar a pensar que todos têm que ser cuidados. Não é só quem está em estado de rua, ou só o empresário, ou só o dono do imóvel tombado. Isso daqui é um local onde a gente tem que criar uma política pública decente e, de novo, obrigado pela coragem de vocês de enfrentar esse tema e acredito fortemente que a gente vai conseguir chegar lá. Um abraço a todos. Obrigado, viu? Obrigado, Marcelo Magnani. A gente já está caminhando aqui para as últimas manifestações, né? A próxima manifestação é da Daphne. E, na sequência, eu quero convidar aqui para vir à frente também, depois da Daphne, o Ari Viriato. Por gentileza, Ari Viriato também se coloque aqui próximo. Quem vai fazer a sua manifestação agora é a Daphne Duarte, que é da curadoria e parceira, né? Curadoria e parcerias da Cidade do Futuro. Perfeito, muito obrigado. Tem 2 minutos. Bom dia, gente. Eu sou a Daphne, eu cuido da curadoria e parceria do Festival Cidade do Futuro. O Festival Cidade do Futuro acontece desde 2019 no Triângulo Histórico de São Paulo, onde a gente já trouxe mais de 10 mil pessoas para participar participantes do festival, mais de 50 parceiros. Um festival que aconteceu em parceria com a Prefeitura, com a Secretaria de Inovação. Muito obrigada, aliás, por todo o apoio. E a ideia é que a gente continue fomentando essas ações no centro, trazendo para perto, falando do Triângulo Histórico, trazendo eventos, trazendo pessoas para perto. A gente trouxe mais de 300 atividades gratuitas para a cidade e também para o país. Tiveram pessoas que vieram de outros estados para conhecer o centro, para viver o centro histórico de São Paulo. E, com base nisso, nós queremos continuar fazendo isso durante o ano. Além disso, outras ações que a gente quer fomentar o que a gente quer investir em trazer investimentos também para o centro. Isso promove circulação, isso promove mais segurança, isso promove mais pessoas junto com a gente. E queremos trazer para perto. E é isso. Quero agradecer pelo tempo e muito obrigada. E outra coisa, se você quer transformar o centro, eu quero te conhecer para a gente fazer junto acontecer. Tá bom? Obrigado, Daphne. Obrigada. Obrigado pela sua participação também. Daphne Duarte, que é da Curadoria e Parceria Cidade do Futuro. Na sequência, quem vai fazer o uso da palavra é o Ari Viriato. E, em seguida, eu já peço para que se posicione também, Charles Souza. Por favor, o Charles Souza também já ficando próximo aqui à nossa mesa, né? Vai fazer uso da palavra neste momento, Ari Viriato, presidente da King's Cross. Por favor. Bom dia a todos.
Bom, na verdade, quando eu me inscrevi para falar, não imaginava que todas as pessoas já colocassem o grande problema que nós estamos tendo aqui, que basicamente é a segurança e as pessoas que estão em estado de vulnerabilidade. Então, esses são os maiores problemas. Então, como tudo já foi dito até agora, né, a outra questão com relação à lei, né, que as pessoas que são eventualmente presas aí são levadas para a delegacia por algum furto ou qualquer coisa nesse sentido, no dia seguinte a pessoa está lá no mesmo local. Então, já que tudo já foi dito, e isso é um fórum, eu gostaria de que o pessoal da prefeitura se manifestasse, né, dizendo o que efetivamente está sendo feito quanto a esses 3 problemas, que a verdade é exatamente aquilo que realmente mais incomoda a todo mundo, porque nós estamos enxugando gelo, na verdade, né? Ações para trazer gente são bem-vindas, mas as pessoas não querem mais vir por uma questão da segurança, por questão dos moradores de rua e assim por conta da lei. O que vocês poderiam passar a palavra para vocês dizerem um pouco o que está sendo feito nesse sentido? Ari Viriato, obrigado. Como a gente já está caminhando para o final, e o secretário tem a fala dele final, encerrando o evento, neste momento, ele faria, portanto, essa manifestação, atendendo essa sua sugestão, e, claro, vai falar aquilo que você questionou mais no final, tá ok? Obrigado, Ari Viriato, presidente da King's Cross. Vamos agora convidar para fazer uso da palavra Charles Souza, e em seguida, para finalizar as manifestações, Marconi Moraes. Já peço para que o Marconi também fique posicionado. Aliás, ele já está aqui à frente, né? Então, pode permanecer onde está. E aí, neste momento, eu passo a palavra para o Charles Souza, presidente da AGCSP. É isso mesmo? AGCSP. AGCSP. Tem 2 minutos. Bom dia a todos. Eu sou Charles, sou presidente da Associação Geral do Centro de São Paulo, uma associação recém-nascida. Ela nasceu há 1 ano atrás, mais ou menos, com o manifesto Crack Não, Solução. Então, nós somos uma associação que veio nesse propósito de revitalizar o centro, de trazer cor para o nosso centro, de lutar por projetos sociais que globalize toda a população que mora no centro e que trabalha, que tem comércio. Isso inclui também os moradores de rua, em situação de rua, e também dos seus drogaditos, né, os que estão em dependência química. Então, para nós é de um interesse muito importante esse fórum, quando foi criado. Estivemos no primeiro dia, não tivemos nos outros encontros por questão de agenda, mas a associação ela tem atuado principalmente na união das associações daqui de São Paulo, para a gente dar apoio ao Poder Executivo e Legislativo nos projetos bons para a cidade, cobrar os projetos que não estão sendo aplicados, que precisam ser aplicados, e também aqueles que não estão perfeitos, para a gente tentar adequar com a nossa realidade. E nós entendemos que a união é quem fortalece a gente para caminhar. A grande prova disso são as ONGs que se unem defendendo que o local de rua é um direito do cidadão de rua, independência química, para ali ficar, ali estar. Quando, na verdade, existem muitas ferramentas que a Prefeitura dá, que o Estado está dando, e está ocioso por falta de público, por falta de pessoas para ali se tratar, se cuidar, enfim, fazer a sua higienização matinal, ter uma vida de qualidade. Então, existem muitas barreiras que precisam ser transpostas também para o Poder Executivo, Poder Legislativo e para a sociedade civil organizada, para que a gente não normatize o caos. Porque nós somos uma sociedade onde nós temos leis e regras para não vivermos no caos. E hoje nós vivemos no caos porque nós temos um Ministério Público, uma Secretaria de Direitos Humanos, um Poder Judiciário que se torna tendencioso. Por quê? As ONGs fazem as suas elucidações ao Poder Judiciário e não temos ninguém da organização civil que seja um contraponto.
Então, todas as decisões são favoráveis a essa minoria, enquanto uma maioria de pessoas estão sendo diretamente impactadas por conta dessa situação. Estou falando de uma população dentro do centro histórico e no centro expandido de mais ou menos 300 mil pessoas, mais ou menos uns 20 mil empregos diretos, né? Fora os seus comerciantes, fora os hoteleiros, enfim, toda uma população que está sendo prejudicada por uma minoria que ela não quer se tratar, que ela não quer ir para o albergue, porque lá tem hora para entrar, lá tem hora para sair, lá tem que tomar banho, lá tem que fazer a barba, lá tem que cortar o cabelo. Então, assim, nós entendemos que esse projeto é um projeto desafiador, mas extremamente necessário para reavivar a nossa cidade, que hoje está cinza. E eu chamo as associações com seus presidentes, as ONGs aqui representadas, que querem ver um centro revitalizado, com direcionamento à população de rua, a população em situação de drogadição, e toda a população, a gente se unir num grande convênio para que esse andamento seja uma veracidade e não uma ilusão. Então, muito grato a todos, muito obrigado também a vocês. Obrigado, Charles Souza, pela sua manifestação. A última manifestação desta manhã, nesse segundo fórum de participação social, será do Marconi Moraes, presidente da ProCentro. Por gentileza, Marconi, tem a palavra. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Fabrício, prazer. Wander, também é um prazer, representando a Secretaria de Cultura. É muito legal ouvir cada um dos posicionamentos aqui no centro de São Paulo. E assim como um colega falou, que eu acho que o Jânio Quadros foi o último prefeito que fez alguma coisa pela cidade, etc., eu acho que nesses últimos 40 anos, bem dizer, a gente poucas vezes teve oportunidade de ter um fórum para poder falar isso que a gente está falando. A cidade tomava as decisões de forma isolada, sem consultar a maior parte da população. Então, parabéns, Cobra, parabéns, Wander. Esse esforço intersecretarial de nos ouvir, eu acho que já é um movimento. Porque isso tudo que a gente está criando aqui, a gente está se conhecendo. A gente frequenta um centro, mesmo o centro que todo mundo dedicou aqui e falou alguma coisa, é o que a gente se encontra no dia a dia. Cada fórum desse que acontece, eu dou um abraço de um amigo, no próximo eu encontro você de novo, a gente vai se encontrando, etc, etc, etc. Essa foi a função da criação do ProCentro. O ProCentro conta com alguns associados, Galeria do Rock, boa parte do comércio de hotéis da República, enfim, a gente está atuando justamente para isso, para fazer do centro de novo uma comunidade. E é imprescindível que a gente participe desses fóruns. Cada vez mais, tenta trazer o seu vizinho. Às vezes as pessoas falam assim, não adianta nada, esquece, isso não vai mudar nada, mas muito pelo contrário, isso está mudando, gente. A gente é prova disso. Esse fórum aqui hoje é prova disso. É esforço de um trabalho de quase 10, 12, 15 anos, atuando junto à prefeitura, atuando junto ao poder público para fazer essas mudanças. Pontualmente, em melhorias no projeto do Triângulo, que infelizmente é um projeto muito bom, mas não foi promulgado, acabou não sendo executado, isso foi votado, etc., mas ele não saiu para a rua, digamos assim. Então, a nossa sugestão especificamente é que a gente consiga ampliar o triângulo histórico e colocar esses mesmos benefícios para o quadrilátero República, que pega ali o trecho de Santa Efigênia, etc. Por quê? Nós estamos nos dois distritos, Sé e República, que traz 1,5 milhão de pessoas todos os dias para cá. O centro é muito bem frequentado, mas só que não é seguro. Então, conseguir trazer esses descontos, como o nosso pessoal ali da Associação Comercial, a Beatriz trouxe, agregar mais alguns quinais, para poder fortalecer ainda mais, para ajudar o comerciante que está aqui a não quebrar, quarta, quinta, sexta, oitava geração aqui, muitas vezes no centro, Ponto Chique agora fez 100 anos, ajudar esse cara a não quebrar e atrair o cara para vir para cá. Não só única e exclusivamente na atuação de vinda, ou seja, o processo de construção, de reforma de prédio, etc. Beleza, o cara construiu, está aqui, mas e para ele se manter? Por quanto tempo isso a geração de emprego contínuo, como que vai ficar? É o comércio que traz gente para cá. O centro aqui, o Triângulo Histórico, ele tem um grande problema. Por que não tem hotel aqui, não tem moradia ainda? Porque já pensou morar ali ao lado do CNA ali na Álvares Penteado? Como que você faz para poder chegar e sair com uma mudança? Um armário novo que você comprou? Você não consegue. Primeiro, o problema das calçadas, etc. A gente teve uma situação desde 1979, na República, quando foi implementados os calçadões, não permitindo nenhum tipo de acesso de veículo, o que acabou acontecendo?
empresas de medicina que estavam lá, laboratórios, consultórios médicos, saíram. Porque o cara que tinha uma clínica ortopédica na Barão de Itapetininga, como é que ele vai chegar, vai receber uma pessoa com a perna quebrada ali? Ele tem que parar lá em cima na Dom José de Barros ou lá na Avenida São João, arranjar uma vaga para parar, como um colega bem falou. A gente não tem áreas de carga e descarga nessas regiões, é quase impossível para quem tem comércio. Eu tenho um restaurante aqui no Triângulo Histórico, e a gente atua aqui também no Quadrilátero República. Empresas como Coca-Cola, Heineken, Fenza, eles não entregam no centro de São Paulo. Ali no Triângulo Histórico eles não entregam, é só assim, cara, a gente não entrega. A gente tem um distribuidor, você pode comprar dele, mas a gente não vai entregar aí. Porque não tem área de carga e descarga. Então, fica impeditivo a gente falar em desenvolvimento sem que a gente cuide desses pequenos pontos. Acesso à internet, aposto que muitos de vocês têm dificuldade com fibra ótica, aquela coisa toda, etc. E é nisso que o Procentro vem trabalhando junto com essa gestão, que tem nos ouvido, gente. Não vamos desistir do centro, vamos ser persistentes, porque é através da persistência que a gente vai ganhar. É através da persistência que a gente vai vencer. A gente tem que continuar aqui, olhando para cada um de nós e falando a todo momento que isso daqui não vai deixar de ser o nosso centro, né? Então, além da ampliação dessa área dos benefícios, a liberação das calçadas para acesso de veículos em determinados horários à noite, isso já é possível ser feito, já tem projetos de lei que a gente está estimulando na Câmara Municipal, que já foi aprovado em primeira votação, para que depois das 8 da noite possa transitar veículos de transporte, Uber, táxis e outros veículos de moradores da região, sem ter que pagar aquela taxa absurda de quase R$90 que a CET cobra para poder ter esse tipo de trânsito ali. Fazer com que essas conexões entre a São João, por exemplo, que conecta praticamente aqui o Triângulo Histórico até a Santa Cecília ali, até o Minhocão, fazer disso um grande passeio aos domingos, etc., é uma sugestão também para poder criar essa conexão. Como o Marcelo Menes da Pito falou bem, uma aprovação rápida. Não dá para o cara sentar aqui hoje, começar a fazer um projeto e daqui 4 anos ele torcer para receber o Comunique-se de volta falando que agora ele tem que mudar a cor da fachada, porque não era dessa cor, descobrimos que era outra cor. Então, outro ponto também que é impeditivo de se trazer um desenvolvimento, principalmente para o Triângulo Histórico, muitos de vocês falaram da Praça da Sé. O que faz com que a gente vá para a Praça da Sé, a não ser a nossa própria fé em conhecer a catedral e rezar? Não tem mais motivo nenhum para você ir para a Sé. Não tem motivo para você ir para a Praça da República. A Praça da República não tem nada ali dentro, no meio. Tem uma Secretaria de Educação, que algumas pessoas trabalham lá e falam com toda a pompa, né? Eu trabalho no Caetano de Campos, etc., e aí, com todo o respeito da palavra, grandes merdas. A população não consegue usar aquela praça. Por quê? Porque hoje não tem nenhuma atividade comercial nesses lugares. É simples. A Praça da Sé não é frequentada porque não tem atividade comercial. Qual que é o problema de ter um café na Praça da Sé? De ter um restaurante ali no meio, como em qualquer capital do que a gente vai no mundo tem isso. A utilização do espaço público compartilhado. Aí hoje você não consegue fazer isso. Por quê? Mas um traficante consegue instalar uma barraca e operar o tráfico de drogas dele ali. Esse é um grande mal dessa cidade. A gente tem o tráfico de drogas que avançou muito nesses últimos 40 anos e a gente tem a corrupção que avançou muito durante esses 40 anos. E vejam, eu sou bem claro no que eu vou falar para vocês. Nós temos os bons servidores e os maus servidores. A gente tem os servidores corruptos e os servidores honestos. E a gente está aqui nesse grupo, hoje, dessa gestão, formado por uma maioria de servidores honestos. E isso eu garanto para vocês. Eu estou aqui já há muitos anos e são essas pessoas que estão fazendo esse esforço. A gente não pode colocar todo mundo no mesmo balaio, porque senão a solução não vai existir. Vamos favorecer e apoiar as boas políticas públicas, porque essas pessoas estão lutando, assim como nós, contra o tráfico de drogas e a corrupção. Esses são os grandes males dessa cidade, e é assim, no dia a dia. Não vai ser 40 anos, não vai ser em 4 dias que a gente vai resolver os problemas, não. Vai ser no mínimo em 10, 15 anos. Mas se a gente conseguir encontrar cada vez mais pessoas como essas que estão aqui, como essa gestão que está abrindo para esse diálogo, independente de partido político ou qualquer coisa, quem promoveu o diálogo positivo para a gente tem que abraçar. Então, gente, obrigado pela presença de todos vocês. Não deixem de participar. O Procentro tem Instagram, site, podem entrar lá. É uma política de associação desimbuída de vaidade, etc. O que a gente quer? Um centro melhor. É o que essas pessoas estão fazendo aqui, estão dando voz para a gente. E participem dos próximos fóruns, tem agenda, etc. Então, Cobra, mais uma vez, parabéns.
Wander, mais uma vez, parabéns. Kiki, parabéns pelo esforço que vocês estão fazendo internamente para poder deixar tudo isso cada vez mais claro. Obrigado, gente. Muito bem. Obrigado, Marconi Moraes, presidente da Praça Centro, também pela sua manifestação. E para fazer o encerramento das atividades desta manhã, do segundo Fórum de Participação Social, eu quero novamente passar a palavra ao secretário da Casa Civil, Fabrício Cobra. O senhor Fabrício Cobra tem um pouco mais de 2 minutos. Obrigado, Renato. Em nome do prefeito Ricardo Nunes, agradecer mais uma vez a presença de todos, de todas. Acho que foi muito rico, muito rica a contribuição, muito diversa, né? Você vê comerciante, você vê morador, você vê entidades, você vê pessoas com uma atividade social, assistencial, outras com atividades empresariais, né? Entidades com diversas visões e muitas contribuições, que acho que isso enriquece muito o trabalho que tem sido feito pela Prefeitura, mas o Todos pelo Centro ele significa que não é só o poder público, é exatamente a sociedade junto com todos que vão serem responsáveis por essa mudança no centro. O prefeito fala muito na aprovação do Pio Central, que traz benefícios aqui para o centro de São Paulo, que no decorrer das décadas, São Paulo aprovou uma série de operações urbanas favorecendo outras áreas da cidade de São Paulo, né? Inclusive Operação Faria Lima, Água Espraiada, que levou esses grandes escritórios que falaram aqui de advocacia, os grandes bancos, foram exatamente para essas novas regiões, para Paulista, que se beneficiaram em algum momento da cidade de operações urbanas, de instrumentos urbanísticos que geraram benefícios para as novas construções. Então, o que ele fala é que está na hora da cidade inteira contribuir com o centro, né? Através de benefícios, se for necessário, ampliação de benefícios que a Fazenda está fazendo um estudo. Então, é a hora da cidade inteira fazer a sua contribuição com o centro de São Paulo. Agradecer a todo o trabalho aqui da equipe da Casa Civil, da SP Parcerias, que trabalha o conjunto para a organização do fórum. Agradecer também todas as secretarias envolvidas, né? Como a gente falou, é um esforço conjunto de várias secretarias. O prefeito Ricardo Nunes tem pedido exatamente esse trabalho de todos, né? Trazendo aqui alguns pontos. A gente foi instado a falar de algumas questões. Acho que aqui a ideia hoje era ouvir, né? Mas aquilo que a gente já colocou, a questão desses 3 pontos principais, que eu acho que são sempre colocados, a questão da segurança, né? Além da ampliação da operação delegada, de 1.200 para 2.400 homens, concentrada essa ampliação especificamente só no centro de São Paulo. O Coronel Celso está aqui, que é o coordenador dessa ação. Quer dizer, a gente criou uma estrutura dentro da Prefeitura para fazer essa governança da delegada. Ontem, o Tribunal de Contas do município liberou o edital para aquisição de 20 mil câmeras de segurança. Então, vai ser, semana que vem, o edital está na rua, para que a gente tenha esse mecanismo importante de segurança. Várias cidades do mundo melhoraram muito os índices de criminalidade com a instalação dessas câmeras, quer dizer, a tecnologia a favor da sociedade. Aumento em 1.500 homens da Guarda Civil Metropolitana. O prefeito não só fez o concurso ano passado, Guilherme, acho que mais maio, junho, esses pelo menos os 1.000 já vão estar na rua. Vai ter um esforço concentrado aqui no centro. O prefeito autorizou o chamamento de mais 500. O aumento de todo o equipamento da guarda, de motos, viaturas, equipamentos de segurança, tudo voltado para essa questão da segurança específica, e esse trabalho conjunto com o governador, com o governo do Estado, né, o governador Tarcísio e o prefeito Ricardo, essa atuação conjunta, até porque a competência da segurança pública é uma competência constitucionalmente atribuída ao Estado, mas é um trabalho conjunto, guarda, polícia militar, polícia civil, que tem sido feito, e a gente sabe da importância. Foi colocado numa conversa a questão das entradas, de ter aí uma viatura em cada entrada do triângulo, numa conversa com os comerciantes. Então, com relação à segurança. Com relação à questão das pessoas em situação de rua, que também foi bastante colocado aqui, a Prefeitura tem ampliado a abordagem, uma abordagem mais qualificada. As opções são várias para que essas pessoas tenham um acolhimento digno, seja em centros de acolhida, os hotéis sociais, as vilas reencontro, que o prefeito deu início
nesse ano, no final do ano, de uma outra opção para que essas pessoas tenham acolhimento, sejam em famílias, dando prioridade para as famílias com criança, para idosos, os centros de acolhidas especiais, que são a utilização de imóveis distribuídos na cidade, imóveis ociosos do Estado, que foram passados para a Prefeitura. Então, uma série de ação, ampliando cada vez mais, não só a abordagem, como as opções de acolhimento para essas pessoas. E, ao mesmo tempo, a organização da cidade, que é importante para que a gente tenha aí o direito de ir e vir de todos os cidadãos também, para que a gente tenha uma cidade organizada, limpa, e a gente tenha esse direito de circulação de todos. Com relação à questão da Cracolândia, lembrando que em 2016 a gente tinha 4.000 pessoas ali em cena de uso, hoje o número varia, estimado aí por volta de 1.000. Trabalho conjunto também, governo do Estado e Prefeitura, um trabalho mais voltado à questão da saúde e de segurança, que você tem do lado dos dependentes um tratamento especial da saúde, né? Tem um dado que a Unifesp fez desse pessoal que permanece na rua, mais de 50% das pessoas estão há mais de 5 anos, 30% há mais de 10 anos, então, mostrando a complexidade que é exatamente para que essas pessoas tenham um tratamento médico. Recentemente, o governo do Estado inaugurou um novo hub aqui no centro, outros diversos equipamentos da Prefeitura, CIAT, são várias siglas que a gente acaba até misturando, mas são equipamentos voltados para esse tratamento. O ano passado, a Prefeitura conseguiu, foram mais de 9.000 pessoas que saíram em situação de rua, passando pelos equipamentos da Prefeitura. Isso também faz com que a cidade de São Paulo tenha aí uma liderança na região metropolitana. Às vezes, isso acaba também gerando com que as pessoas venham para a cidade de São Paulo sabendo que aqui tem um trabalho efetivo de acolhimento, de tratamento médico. Isso gera, os dados da Prefeitura mostram pessoas que vêm de fora de São Paulo e acabam também sendo acolhidas nesse tratamento. Então, são esses 3 pontos que foram colocados, mas são várias ações, né? A questão do lixo, já foi alterado a forma da coleta na região central, junto com a varrição, já com resultados efetivos, né? E uma coleta 24 horas, não mais só no horário previsto contratualmente, pedido específico do prefeito, para que a gente tenha um esforço redobrado. A questão da iluminação, né? Quem é de segurança sabe a importância que é a iluminação no fator preventivo. Ontem a empresa esteve aqui com o prefeito e prometeu iniciar essa semana que vem uma troca de toda a iluminação da região do Triângulo e também apresentar um projeto ao prefeito da melhoria da iluminação como um todo na região central aqui, principalmente nos distritos Sé e República, que acabam sofrendo mais essa questão central. Como o Zé Armênio falou dos projetos de Requalifica, são ações que todas as ações elas se complementam, né? A gente sabe que a solução ela é complexa. A gente teve o efeito da pandemia, sim. A pandemia gerou um problema grande para o centro. A gente esteve aqui reunido com as universidades, por volta aí de 15, 20 mil alunos deixaram de frequentar o centro por conta do sistema online. A hora que veio a pandemia, esses alunos imediatamente foram para o sistema online e não voltaram. Então, olha o impacto que isso traz para a região central, 15, 20 mil alunos a menos, isso impacta o comércio, impacta, de uma maneira geral, toda a região central. Você teve comerciantes que não aguentaram a pandemia, então, é um trabalho que o Wander colocou aqui, todas as ações que estavam sendo desenvolvidas em 2018, 2019, quer dizer, se criando aí uma rotina, uma cultura nova de ativações do centro que foram interrompidas pela pandemia. Então, esse esforço conjunto, a situação se agravou no centro por uma série de questões, e acho que esse esforço que a Prefeitura tem feito, em conjunto com o Estado, esse pedido que o prefeito faz, para que todas as secretarias e unidades tenham um esforço redobrado para as questões do centro, e acredito que a gente vai ter muitas ações ainda pela frente, né? A cultura, o turismo e o esporte estão levantando opções de ativações no centro, né? Para que a gente já tem algumas ações acontecendo, mas um esforço redobrado, vão apresentar propostas, a Fazenda fazendo o levantamento desses impactos eventuais de renúncias, uma nova regulamentação
do Triângulo Histórico está sendo estudada para que a gente tenha uma efetividade, porque faltou a regulamentação do horário de funcionamento, para que a gente tenha exatamente essa efetiva desfrute desses benefícios. Há também um estudo para alteração dos projetos de lei, quer dizer, acho que essa oitiva é muito importante para a Prefeitura para ter essas contribuições, aperfeiçoar leis, né, aquilo que muitas vezes uma área técnica estuda, põe a lei em vigor, né, os vereadores analisam, votam, o prefeito sanciona, e muitas vezes, na prática, alguns pequenos ajustes são importantes. Então, essas contribuições que são feitas são muito importantes, né. Há um estudo também para que seja feita uma alteração, a questão do quadrilátero, que é tão importante quanto o triângulo, né, que é o ônus de ter o calçadão, tem o benefício, mas tem um ônus também dessa questão do acesso. Outros instrumentos que foram aprovados no Pio Central, como subvenção, desapropriação, né, que ainda depende de regulamentação. O próprio Pio Central, a regulamentação ainda deve sair nas próximas semanas. A questão do trâmite dos projetos que foram colocados, conversas com o DPH, que é o órgão do patrimônio histórico, né, como que a gente pode acelerar, junto com o licenciamento, para que a gente tenha aí uma aprovação em bem menos tempo do que efetivamente ocorre. Então, são várias medidas que envolvem diversas secretarias, diversas ações, a própria zeladoria também, que esse é o intuito que o prefeito tem colocado para que a gente tenha avanços e evoluções na questão do centro. Algumas medidas já estão efetivamente ocorrendo, outras vão ocorrer. O Coronel Celso escutou muito a questão aí da segurança, ele que está aí à frente da delegada, né, encontrar esses pontos que acabam acontecendo com relação à questão da segurança, a questão social, assistência social, a secretaria também participando com relação a essa questão da distribuição de comidas, né, a organização disso. O Estado vai inaugurar mais Bom Pratos aqui na região central. Então, tudo isso são ações em conjunto que tem que andar em paralelo para que a gente tenha um resultado efetivo. Mas destacar aqui a importância dessa oitiva, né? Foi muito rica a contribuição. Muitos aqui já conversaram com a Prefeitura, mas outros aqui se apresentaram pela primeira vez. E é importante ouvir não só as pessoas que têm aí uma atividade comercial, mas os próprios moradores, entidades que trazem aí ricas contribuições. Então, queria agradecer em nome do prefeito, mais uma vez, e que a gente acredite, sim, que é possível e que o Todos pelo Centro é apenas um movimento que a prefeitura faz, mas que a sociedade civil, em conjunto, vai fazer essa alteração, junto com o poder público, para que a gente tenha mudanças efetivas e tenha um centro melhor aí nos próximos anos. Obrigado e bom dia a todos. Agradeço mais uma vez. Obrigado, secretário da Casa Civil da Prefeitura de São Paulo, Fabrício Cobra, coordenador também do Comitê Todos pelo Centro. Gostaria de saber se o contato das pessoas estará disponível para todos poderem acessar. Nós temos, só para tirar dúvida, nós temos o site da Casa Civil, né, e as pessoas podem fazer perguntas também por meio do site do Todos pelo Centro. As pessoas vão fazendo perguntas e estarão sendo respondidas pelo próprio site. Vai ter disponibilizado o contato de todos os presentes. Muito bem, a todos uma ótima manhã, muito obrigado pela presença e até o próximo fórum.